Programa Casa Luxo, um oferecimento Perfecta Esquadrias, Aluxi Iluminação. Hoje, o Casa Luxo, aqui na Casa Grande Tapetes, falando de uma exposição com alguém que entende muito do assunto, um expert que vai explicar um pouco pra gente sobre os tapetes orientais de um modo geral. Não necessariamente o tapete persa, como a gente costumeiramente chama, mas a gente tem uma gama, um leque grande e a gente vai contar um pouco das diferenças entre um tapete e outro, o custo, por que o investimento de um é tão maior que o outro. Então a gente vai falar agora com Simão Trindade, que vai contar um pouquinho mais pra gente. Simão, muito obrigada por aceitar falar com Casa Luxo. É um grande prazer ter você aqui. E me conta um pouquinho, a gente tem tantas lindezas, as pessoas hoje em dia têm uma certa restrição, porque acha que tem que ser muito moderno, muito contemporâneo, e de repente tem receio de achar que uma peça dessa possa encaixar na decoração. E o que não é verdade, o contemporâneo é a brincadeira de estilos e escolas diferentes, correto? Correto. O tapete persa, na verdade, assim, ele pode estar se encaixando em toda a decoração. Basta o gosto da pessoa e quebrar o tabu que o tapete persa só pode ser o azulzinho com a colcha azul, essas coisas todas. Tem uma história pequenininha assim, não é história, é o fato. No Irã, ninguém compra tapete para colocar embaixo de uma mesa. Compra o tapete para forrar o piso. Então tem um tapete azul num canto, amarelo no outro e assim. As pessoas querem qualidade de tapetes. E isso que a gente tem que mudar um pouquinho no Brasil, que as pessoas estão querendo muito. Tem um piso claro, quero colocar um tapete cinza porque o meu sofá é cinza, porque a toalha, porque a cortina. Gente, tapete é tapete. Tem que aparecer. Se não aparecer, virou carpete. É verdade, ele é uma moldura, né? Diferente. De repente você tem um sofá super branco, reto, ou um sofá clássico, com captonese, etc. O tapete tem que aparecer, afinal de contas, não é tão barato assim, né? Você vai investir um dinheiro para não aparecer, alguém chega na sua casa e diz assim, eu não vi o tapete. Lindo, né? Nem notei. Era a única coisa para aparecer. É verdade. Vamos lá. Esse tapete aqui atrás, qual é a origem dele, a trama dele, qual o segredinho, o que tem de diferente, o que torna menos ou mais que alguns outros tapetes? Bom, esse tapete aqui é uma cópia do tapete da cidade de Tabriz, no Irã. Esse aqui é feito na Índia. O que acontece do tapete indiano, às vezes, não conseguir um bom preço? Os galpões onde são montados esses tapetes são montados 1.000 teares. Uma pessoa vai cantando nó por nó dos tapetes, tá? Se ele puder dar um... Vai colocando nó por nó e 1.000 pessoas vão fazendo. Quando terminou de contar o último nó, tem 1.000 tapetes. Eles são, na verdade, eles são reproduzidos de forma igual. Sim. Então eles têm irmãos iguaizinhos a esse. Iguaizinhos a esse. Por isso que não atinge um valor de mercado grande. Tá? Agora, o tapete iraniano, o que acontece? Ele é feito no quintal, no galpão dele, com a estrutura, péssima estrutura que ele tem, e feito nó a nó, ele olhando no mapa, ele leva para fazer 1 metro de tapete no Irã em torno de um mês e meio, 1 metro quadrado. Tá? Na Índia consegue absurdamente 1 metro por semana. Tá? Então, toda essa dificuldade. O indiano ele tem a lã, o algodão, tem tudo ao seu dispor. No Irã não, você vai ter que fazer novamente um tingimento de preto se faltou, do verde se faltou, qualquer coisa, e você tem que buscar a mesma cor. Muitas vezes o tapete persa tem uma cor diferente, porque a pessoa não conseguiu a mesma dosagem do produto. Então a lã vai ficar um rosinha mais claro, um rosinha mais escuro, um vermelho mais claro ou escuro. Por isso que o tapete persa, o tapete iraniano acaba tendo um valor, porque ele vai sendo formado por peça. Esse mapa que a pessoa usou
pode ser usado por outro. Vai encontrar 2, 3 tapetes iguais, vai ser encontrado. Mas muitas das vezes, uma florzinha, uma cor vai ser diferente da outra. Falávamos há pouco em relação ao tingimento. Aqui no Irã, os corantes, eles são corantes naturais. E as pessoas trabalham esse corante em casa. É retirado através das sementes, né, que nós falávamos, troncos, raízes, normalmente vem de origem vegetal, esses corantes. E na Índia a gente já tem um corante que ele é industrializado, correto? É industrializado. É porque a demanda de produtos hoje que está saindo da Índia é muito grande. Então, não teria tempo hábil para estar tirando casquinha de árvore, folhinha, não sei o que. As árvores ia estar acabando com a pouca mata que a Índia tem. Então, mas devido a esse processo de fabricação rápida, aí passa para um tingimento industrializado, vamos dizer assim. Ao preço. É cobrado por metro quadrado. A gente, na verdade, tem um valor maior quando o tapete demanda de mais trabalho, o tipo de... se é algodão e seda, não é verdade? Isso muda o valor. Se eu invisto num baita de um tapete iraniano, uma peça com vários nós, bem fechada, com várias cores, me diga uma coisa. Daqui 10 anos, esse tapete ainda tem um valor de mercado, ele é igual uma joia. É óbvio que a partir do momento que vai para casa já desvaloriza, bem como o carro e outros bens de consumo. Mas eu perco esse investimento ou ele vale pela vida toda? Ele vai perdendo valor, mas é um bem que serve para deixar no cofre? Olha só, quanto a esse investimento, eu sempre digo assim, esse investimento começa com o pai. O pai tem que ser avô e se ele conseguir ser bisavô, ele vai ter um investimento maior. Agora, o bisneto que vai receber esses louros, porque se ele gostar do produto, se ele quiser falar assim, é do meu bisavô e eu quero ficar com ele agora, eu quero vender, eu tenho certificado, o tapete tem legitimidade, é iraniano, é seda sobre seda ou lã sobre seda, numa estrutura dessa, ele vai ter valor de mercado sempre. Logicamente, às vezes, como você tocou no carro, às vezes você está desesperada para fazer dinheiro, você vai vender mais barato, o outro vai vender mais caro, quem não tem pressa. Então, isso é de mercado, a pessoa está com necessidade de venda, ela vai baixar preço. Não está, ela vai esperar e vai receber a melhor oferta. Mas de um modo geral, eu não perco. Né? Eu tenho uma peça que tem um valor de mercado que é razoável. Eu não invisto X e daqui 10 anos ele vai valer 1/10 disso, não é verdade. Dependendo da conservação, hoje em dia, daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre os tapetes gastos, essa coisa meio destroyed, não é verdade? Que agora é moda, todo mundo quer. O Casa Luxo está falando sobre tapetes e a gente volta daqui a pouquinho. نمیدونم ولی انگار تو رو دوست دارم شدیدن تو رو دوست دارم شدیدن از حالا تا به همیشه حس خوبی به تو دارم که یه لحظه کم نمیشه A Luxe Iluminação, uma loja completa, do clássico ao moderno. Tudo para a iluminação da sua casa ou empresa. Equipe de profissionais para desenvolver o melhor projeto e atendimento técnico para os arquitetos. A Luxe Iluminação, a sua melhor opção em iluminação. Avenida Caribe 400 no Campolim. A Perfecta Esquadrias pensa nos mínimos detalhes para você viver com conforto e qualidade de vida. Perfecta Esquadrias, sua obra perfeita em todos os detalhes.
Casa Luxo volta ainda falando de tapetes, com Simão Trindade, que está dando uma aula de tapetes orientais. Falávamos no último bloco sobre os tapetes que teoricamente são destruídos, são velhos, gastos, e que hoje em dia, além de moda, se bem aplicado, valoriza extremamente o ambiente. Eu particularmente gosto, acho uma aposta audaciosa, jovem, que não necessariamente tem que ir para uma casa de pessoas jovens. Correto? Correto. Assim, o tapete, fala assim, tapetes antigos ou tapetes novos. Os jovens querem um tapete liso. O Irã não faz. O Irã faz um tapete bem trabalhado, bem colorido, totalmente bem determinado na construção. Esse tapete, ele acaba tendo um desgaste. E as pessoas, quem não tem, vamos dizer assim, um certo gosto pelo requinte, pelo antigo, por cuidar até do seu dinheiro, acaba deixando esse tapete velho e ele não vira antigo. Essa é a diferença. O velho, ele é gasto, ele é pouco cuidado, porque a lavagem não é qualquer lugar. Você não pode simplesmente botar no quintal, gente, jogar água num tapete iraniano. Não. Então, tudo isso faz parte de um cuidado. Se você quer ter uma peça antiga, bem conservada, que está na sua casa, que você teoricamente vai passar para os filhos e para os netos, porque na minha casa, eu amo tapete oriental. Eu tenho alguns, vários, e que eram da minha mãe. E aí, eu fui seduzindo com um, com outro, e parte do acervo dela tá todo na minha casa. E a minha casa é completamente contemporânea. Um dia a gente vai mostrar a minha casa. É completamente contemporânea e não tem nada de clássica. Tem até uma peça ou outra. E ele fica muito lindo. Porque, assim, é o ponto focal dos meus ambientes, sempre meus tapetes, sabe? Eu adoro. O tapete persa cai muito bem em todo lugar. Essa história que uma cortina verde com um tapete com azul, que o tapete tenha que ter detalhe em verde também. Se é do teu gosto, você amou o tapete, compra, coloca lá que vai te fazer bem. Eu falo, quando vendo tapete mais no varejo, eu falo assim, leva o tapete, deixa o tapete exposto no ambiente, você vai dormir com um corpo estranho dentro da sua casa, ao acordar você tem um corpo estranho dentro da sua casa, e depois você vai decidir se esse corpo estranho te cativou ou não. Então, faça isso sempre. Vem aqui na Casa Grande, pega o tapete, leva... Uma demonstração. Demonstração, mas com bastante dias, para se acostumar e gostar mesmo do tapete. Vai ver que não precisa ser... ter muito... juntar decoração, corzinhas, essas coisas assim. Eu tenho uma cliente que ela é muito querida e ela fala pra mim assim: André, eu não abro mão dos meus tapetes que eram da mamãe. E tapete não tem que ornar. Você pode fazer o que você quiser que eu vou jogar o tapete lá, eu só preciso da metragem. Tapete não precisa ornar, ela fala. Não, e o detalhe também, no tapete persa, a lavagem, você compra um tapete persa hoje, você só vai fazer a primeira lavagem daqui 10 anos. Então você vai ver as franjinhas do seu tapete, vai sujar porque é algodão, alguma coisa assim, vai desgastar. Conserta a franja, tem pessoas especializadas para fazer isso. Lavagem 10 anos, depois de 5 em 5. Agora, existem pessoas que o tapete, fizeram uma festa e já querem lavar o tapete. Arrebenta o tapete e depois é isso que você acha que vai puxar os tapetes maltratados em lavagem, em uso. Foram feitas várias lavagens erradas. O uso indevido, não teve a rotação do tapete. O que é? Você tem que estar girando o tapete. Todo tapete persa ele tem dois lados, que a gente chama o lado quente e o lado frio. Você olhar aonde a lã está para você, ele vai ficar com a cor mais forte. Do outro lado vai ficar mais fraco. Infelizmente, a cor mais bonita é o lado quente, mas você vai ter que deixar pelo menos usar 6 meses de um lado, 6 meses do outro, porque você não vai mudar o teu hábito de sair da cozinha para ir para a sala, você vai sair pelo lado direito. O lado esquerdo vai dar uma volta maior, então vira o tapete para ir gastando de forma regular, tá? E não estragar o tapete. Isso aqui é feito com ácido.
Quando você tem um tapete que você tem que envelhecer de forma igual para tingir, isso é feito com ácido, correto? Tem pessoas que usam ácido, outras pessoas usam fogo, tá? Para ir tirando essa pelagem. Tem pessoas que usam pedra. O mais rápido é o ácido, então todo mundo vai por fazer na rapidez. Mas só que assim, ó, é um ácido que ele não consegue passar de uma forma correta para quê? Para que o restante do ponto do tapete, tá, não se destrua e mantenha ainda o algodão. Porque o algodão ele é muito frágil. Então, se passar ácido demais, aí destrói todo o tapete. Então, é feito com cuidado enorme. E depois, para desaparecer um pouco todo o trabalho que é feito, por exemplo, nesse tapete, é passado uma tinta, é dado um tingimento, às vezes não natural nele. Agora a gente vai falar de um tapete que é oposto, não é? Essa lindeza aqui, que a gente tem algodão, lã e seda, não é? É o que falávamos em relação ao valor, que já muda por conta dos materiais aplicados e a trama, o nó, esse tipo de coisa. Gente, é lindo. É lindo, eu adoro. Não tem um efeito tridimensional? Eu acho que a seda, ela consegue fazer saltar os olhos, sabe? E aí fica muito mais bonito o tapete. É impossível que você veja esse e depois o mais comum e não queira esse. Aí a gente tem que ver se a gente pode investir naquele momento, não é? Mas que é muito mais bonito, isso sem sombra de dúvidas. Me conta um pouco desse tapete. O lindo desse tapete é o seguinte. Quando ele é construído lã e seda sobre seda, a seda ela nunca vai chegar na altura da lã. Então ela acaba ficando um pouquinho mais baixa. Você vai sentir como se fosse um alto relevo no tapete. E esse detalhe que ele vai dar o maior número de nós por centímetro quadrado, a valorização do tapete persa é feita nesse ponto. Nós por centímetro quadrado, por polegada quadrada, por metro quadrado. Enquanto mais nós tiver, se a gente virar esse tapete aqui... O avesso dele é muito bacana, super bem feito, fica lindo. Se a gente calcular, é que não daria para ver, mas teria mais de 25 nós por 25 nós, tá? Em 1 centímetro. Então, você está com 100 e poucos nós em 1 centímetro, é um trabalho... imagina você ficar em 1 centímetro quadrado... Não imagino. 120 vezes. Não imagino. Pois é isso que dá os detalhes todos do tapete persa, onde vai mostrando esse detalhe. Com seda ainda é muito mais nós por centímetro quadrado. O trabalho é muito grande mesmo. O papo não termina aqui. Temos o último bloco, onde vamos falar com arquitetos. Como aplicam, onde, qual o perfil do cliente que utiliza esse tipo de tapete. Obrigada. Obrigado. O Casa Luxo volta daqui a pouquinho. A Luxe Iluminação. Uma loja completa, do clássico ao moderno. Tudo para a iluminação da sua casa ou empresa. Equipe de profissionais para desenvolver o melhor projeto e atendimento técnico para os arquitetos. A Luxe Iluminação, a sua melhor opção em iluminação. Avenida Caribe 400 no Campolim. A Perfecta Esquadrias pensa nos mínimos detalhes para você viver com conforto e qualidade de vida. Perfecta Esquadrias, sua obra perfeita em todos os detalhes. O que é gostoso e muito barato, derrete na boca e sempre tá muito gelado. Nem preciso dizer, você vai adivinhar. É bom a toda hora, em todo lugar. Esquimel é gostoso, tem pote, tem sundae, tem picolé, tem copão pé de moleque, tem sabor pra todo dia. Esquimel é o sorvete da abelhinha. Esquimel, Esquimel.
Casa Luxo agora vai falar com uma designer de interiores e um arquiteto que trabalham juntos, Tatiana Moraes e Thiago Fontran. Vamos falar sobre tapete, assunto que a gente já falava agora há pouco. Me diga uma coisa, qual é o perfil do cliente que você consegue colocar os tapetes orientais nas obras? Tem os tapetes orientais e tem tapetes orientais. Existem 3 segmentos mais ou menos, entendeu? Tem aqueles que são de fibras naturais, entendeu? Da Turquia, os persas, e tem os que são misturados, o poliéster, tudo. Mas os persas, assim, questão que pode ser feito de lã, ou de seda, ou de outra fibra natural, eles têm um preço um pouquinho elevado. Só que são tapetes que vira herança de família. Então, assim, é uma coisa bem requintada que ele vira a alma da sua sala ou do seu quarto. E você não precisa, nunca sai de moda, nunca. Falávamos no bloco anterior que hoje em dia as pessoas têm um certo receio por ter essa coisa de que tapete oriental, persa ou iraniano, ele remete ao clássico, o que não é verdade. Você consegue trabalhar elementos contemporâneos e colocar um tapete que teoricamente seria clássico e ter um resultado bacana, porque o contemporâneo é a mistura dessas brincadeiras, dessas escolas todas, como falávamos. Então isso não existe na prática. Depende muito mais, eu acredito, que do profissional que vai estar te orientando para expor esse tipo de coisa, de falar que é uma peça que vai passar a ser herança, porque é um valor agregado de um mobiliário igual um Sérgio Rodrigues, uma poltrona mole. Daqui 5 anos ela continua sendo uma poltrona do Sérgio Rodrigues, sempre, né? Não é? Então, a gente tem uma peça que passa a ser uma relíquia, familiar mesmo. Então, isso tudo ainda funciona, esse argumento para o cliente ainda funciona. Não, funciona porque o segredo de interiores é a composição. Não é, assim, na verdade, não é nem misturar, é uma consciência de composição, de como vai chegar no final. Mas hoje em dia os tapetes, mesmo os persas, eles têm texturas, cores e desenhos contemporâneos. Ele não tem só um desenho tipo clássico que a gente fala. Hoje em dia tem listras, hoje em dia tem estonados, hoje em dia tem com tratamento de ácido que deixa com aquela cara de velho. Então, assim, tem coisas sendo atualizadas hoje em dia. Não só aquele tapete persa que todo mundo lembra vermelho, com desenhos bordados de pavão, essas coisas. Não, tem outras coisas bacanas no mercado e é só vir aqui ver isso, que aqui tem também. Na verdade, a gente tem o tapete, que é a base, que é aquele feito artesanalmente, com algodão, com lã, com seda, que ao longo do tempo, a partir do desgaste por uso, ou do bom uso para tornar uma peça antiga, ou do mau uso para permitir o tratamento com ácido e uma coloração, que deixa uma peça diferente, despojada e contemporânea. Você, como arquiteto, me conta, assim, outro olhar quando você vai chegar para o cliente, vai seduzir com a ideia do tapete. Gente, arquitetura e design, eles caminham juntos. A gente não pode pensar em 2 diretrizes, a gente tem uma linha paralela que vão na mesma direção. Como é que funciona? Eu acho assim, igual você falou, design, interior e arquitetura andam juntos. Então a gente, lá no estúdio, a gente gosta de conversar isso daí de uma forma única, assim. Então se a gente não tiver a mesma linguagem, não adianta fazer uma casa, por exemplo, e chegar ao design e modificar os espaços, os sentidos. Então eu acho assim que o tapete, além de ser um tapete, funciona também como uma obra de arte. Então ele vai agregar não só na questão visual, mas vai valorizar, igual a Tati falou, é uma herança, igual um quadro do Picasso, por exemplo. É uma coisa que você está expondo ali, não somente por questões estéticas, vamos dizer, ou de valores, mas é uma obra, então torna o espaço mais mágico, uma coisa mais agradável de se ver, tem história aquilo, igual a Tati disse, os tapetes desgastados que vão com aço são retirados de tapetes que já foram utilizados a maioria das vezes e tem uma história, um pedacinho de vivência de cada coisa que torna o espaço cada vez mais agradável e diferenciado. Isso eu acho fundamental. Quando você transforma uma peça comum em parte da história, quando você tem vivências e aquilo deixa de ser frio e passa de casa a lar. Exatamente. Resumiu tudo que eu queria falar. É isso. Casa Luxo volta daqui a pouquinho com mais profissionais falando de tapetes. Até já.
Agora o Casa Luxo vai falar com o arquiteto Alex Duque sobre a forma como ele trabalha o tapete na obra. Quando chega a fase de escolher o tapete, como é que você faz? O mobiliário tem que conversar com o tapete? Não tem. A pintura, revestimento, o tapete é o quê? É o final, é o grande finale da obra? Como é que você entende o tapete na obra? Porque isso é completamente individual. O que às vezes funciona para ele não funciona para outro colega e vice-versa. Portanto, não há regras. Como é que você especifica o tapete? Na verdade, o tapete vai ter que fazer parte da composição do ambiente, né? Então a gente pode trabalhar alguma coisa mais contemporânea ou alguma coisa mais específica, como os orientais, ou alguma coisa que seja criada para o ambiente, personalizada mesmo, com alguma imagem estampada. Hoje tem impressão 3D, a gente pode usar alguma coisa tramada à mão mesmo. Vai variar e vai compondo. A gente pode usar cores, pode usar alguma coisa mais neutra, alguma coisa mais funcional, como se fosse numa sala para a pessoa deitar, ou um tapete que sirva para o banheiro, para secar os pés. Então vai ter várias funções e também na estética. A gente pode usar ele na parede, pode usar ele no chão. A gente pode criar inúmeras fórmulas para ele integrar o ambiente. Falávamos há pouco com a Tati e com o Thiago do Estúdio T e eles disseram que o tapete é uma obra de arte. Você concorda? Exatamente, concordo. Tanto esses que são os mais conhecidos, antigos já, que a turma colocam informações, temas, tem um significado. E os contemporâneos que a gente pode introduzir cores diferentes, alguma coisa mais orgânica ou geométrica, tentando conversar talvez com lustre ou com algum móvel. Então a gente tenta sempre criar um ambiente um pouco também com a cara da pessoa que vai morar, do cliente, ou de uma empresa, ou do escritório. A gente tenta sempre compor de um jeito que fique aconchegante, que o tapete sempre vai trazer também um conforto. Diferente de dar um piso sem um tapete, a gente não tem a mesma... o calor, né, que ele traz pra gente. E o Casa Luxo fica por aqui. Até semana que vem. Você assistiu o programa Casa Luxo, um oferecimento Perfecta Esquadrias, Alux Iluminação.